Olá a todos, sou Mariana Travassos e desenvolvi o trabalho Uma interpretação combinatória para o polinômio de Gauss por meio de caminhos reticulados e ladrilhamento, juntamente com a professora doutora Irene Magalhães Craveiro. Esse trabalho faz parte da minha dissertação de mestrado. Nele apresentaremos o polinômio de Gauss em caminhos reticulados e o polinômio de Gauss em ladrilhamentos, estabelecendo uma relação de bijeção entre os caminhos reticulados e ladrilhamento. Inicialmente, vamos considerar um retângulo N por N e vamos observar de quantas maneiras podemos sair da origem 00 até o ponto NN, de acordo com algumas restrições dadas. Só podemos caminhar de unidade em unidade para a direita leste ou para cima norte. Em um total de N mais M passos, exatamente N vão para o leste. Então, neste conjunto, podemos selecionar qualquer M deles para seguir na direção norte. Assim, temos N mais M caminhos. Temos aqui um exemplo ilustrativo de um retângulo 3 por 2. Teremos 3 passos para leste e 2 para norte, totalizando 10 caminhos possíveis, que é a combinação 5, 2 a 2. Agora, usando o exemplo da figura 1, vamos estabelecer um peso, ou seja, uma potência de Q associada a cada caminho. Essa potência de Q é dada pelo número de quadrados que ficam acima do caminho. Como podemos observar, neste caminho não temos nenhum quadrado acima, então a potência de Q fica zero. Nesse próximo caminho, nós temos um quadrado acima do caminho, então a nossa potência de Q é 1, o peso. Aqui nós temos duas opções de traçar esse caminho, deixando 2 quadrados acima do caminho, e assim por diante vocês podem observar nesses exemplos. Desses caminhos, podemos definir que, dados N e M números naturais, seja C pertencente ao conjunto dos caminhos N, M e M, definimos o peso C por Q elevado a WC, onde WC é o número de quadrados 1 por 1 acima do caminho reticulado C. E no nosso exemplo, temos que a função geradora desses caminhos reticulados leva a esse polinômio de Gauss, associado à combinação 5, 2 a 2, quando fazemos Q igual a zero. Considerando ainda o conjunto dos caminhos reticulados C3 a 2, queremos estabelecer uma bijeção dos caminhos e as partições de um inteiro em no máximo 2 partes, cada parte menor ou igual a 3, e estender para o caso geral. Nessa tabela 2, vemos o peso do caminho que já estabelecemos, o traçado dos caminhos, como já vimos na tabela 1, e na coluna da direita, as partições de 3 em partes menor ou igual a 3 e no máximo em 2 partes. Com a observação dessa tabela, vemos a bijeção entre os caminhos reticulados e as partições com as restrições dadas. Seguindo, temos que a função geradora para o peso dos caminhos reticulados é igual à função geradora para as partições de N em no máximo 2 partes, cada parte menor ou igual a 3, que é dada pelo polinômio de Gauss 3 mais 2, 2 a 2, como temos definido em Travassos 2017, e como podemos observar nos cálculos abaixo. Passamos a estabelecer uma fórmula geral para esta bijeção. Para isso, vamos trocar a nomenclatura de caminhos reticulados pela sequência de N mais M letras, onde podemos observar nesse exemplo que N são os passos para o norte e L os passos para o leste. Então, dado uma partição lambda pertencente às partições com no máximo N partes, com cada parte menor ou igual a M, vamos denotar o lambda igual a lambda 1 elevado a alfa 1 até um lambda k elevado a alfa k, onde k é menor ou igual a t. E os alfas I indicam a
quantidade de vezes que o lambda está aparecendo na partição. Observamos ainda que o t é a soma do α1 até o αk. Se lambda for a partição vazia, associamos o caminho C0, que consiste de m passos para o norte e n passos para o leste. Observe que o peso de WC0 é igual a 1. Assim, é possível descrever o caminho C lambda por meio de uma sequência de comprimento n mais m, com as letras L e N. E assim temos esse exemplo em que podemos, a partir de uma partição lambda dada, colocada no gráfico de Ferriers, temos aqui a partição lambda 5, 5, 3, 2. Então, a gente coloca 5, 5, 3, 2. Escrever o caminho reticulado associada a essa partição, como dado C lambda aqui. Da mesma forma, podemos, a partir de um caminho reticulado dado, escrever a partição associada. Para isso, basta preencher com pontos os quadrados acima do caminho reticulado dado. E assim temos a bijeção. Logo, a função geradora dos caminhos reticulados é igual à função geradora para as partições de n em no máximo m partes, cada parte menor ou igual a n, dada pelo polinômio de Gauss n mais m, m a n. A partir deste momento, vamos relacionar essas bijeções dos caminhos reticulados e partições com ladrilhamentos. Para isso, vamos definir L, N, K, K, conjuntos dos diferentes ladrilhamentos do retângulo 1 por n, usando K ladrilhos azuis e N-K ladrilhos vermelhos. Vamos ainda definir o peso para um ladrilhamento. Dessa forma, o ladrilho vermelho vai receber um peso 1 e o ladrilho azul tem um peso Q elevado a S, onde S é igual ao total de ladrilhos vermelhos à esquerda do ladrilho azul, no ladrilhamento L. Agora, vamos estabelecer uma correspondência bionífica entre o conjunto dos ladrilhamentos NKK e o conjunto dos caminhos N-KKK. Para cada ladrilhamento L do retângulo por N, com K ladrilhos azuis e N-K ladrilhos vermelhos, vamos estabelecer o único caminho reticulado pertencente ao conjunto dos caminhos N-KKK, correspondente a L. Essa bijeção vai ser dada da seguinte forma: para cada ladrilho azul no ladrilhamento L, movemos uma unidade para o norte. E para cada ladrilho vermelho no ladrilhamento L, movemos uma unidade para a direita leste. A bijeção preserva os pesos. Aqui observamos o exemplo do ladrilhamento do retângulo 1 por 8 com 3 ladrilhos azuis e 5 vermelhos, de acordo com a figura 6. E a correspondência desse ladrilhamento com o caminho 8 menos 3, 3 a 3, que é igual ao caminho 5, 3 a 3, dado na figura 7. Nessa tabela 3, temos ilustrado a correspondência entre cada ladrilhamento e o caminho reticulado associado. Então, podemos perceber com esse exemplo como se dá a bijeção no caso geral. E assim estabelecemos a bijeção entre os ladrilhamentos do conjunto L e NK com K ladrilhos azuis e N-K ladrilhos vermelhos, e os caminhos reticulados que saem do 0, 0 até N-K, KK. Também percebemos que a quantidade é a mesma, ou seja, temos a mesma cardinalidade entre os dois conjuntos. E além disso, como preserva peso, a função geradora dos ladrilhamentos é igual à função geradora dos caminhos reticulados, que por sua vez é igual à função geradora para as partições com restrições. Essas são as referências usadas nesse trabalho.